Eu acho que quando eu fui, eu buscava mais um complemento à minha experiência acadêmica, até pela formação de engenheiro, que não tem uma base de administração tão forte, então eu olhava mais pelo lado acadêmico, esse foi o meu objetivo de ir, e no final eu vi que o maior ganho foi uma experiência de vida e as experiências que eu tive fora da sala de aula. E por que eu digo isso? Principalmente o MBA nos Estados Unidos ou fora do Brasil, né? Porque costumo dizer, para quem pergunta se vale a pena fazer um MBA ou não vale, eu costumo dizer que na década de 70, talvez, quem fazia um MBA fora do Brasil e voltava para o Brasil era visto como um ET. Porque as coisas que ele aprendia ou as discussões que ele via lá demoravam muito para chegar aqui no Brasil, e essa pessoa voltava para cá falando de coisas, de tendências, de coisas que ela tinha visto, que ninguém aqui sabia do que ela estava falando. Hoje, não existe mais isso. A qualidade dos professores que a gente tem aqui nas universidades brasileiras, nas de ponta, é muito parecida com os que a gente tem lá. O conteúdo que hoje está sendo discutido lá, no mesmo dia está aqui no Brasil, e você acessa qualquer conteúdo de qualquer site para saber sobre isso e aprender mais. Então, não é a experiência acadêmica de dentro de aula que vai te fazer a diferença. O que fez muita diferença para mim? Primeiro, o modelo de ensino, esse sim, que é baseado muito mais em discussão, onde a preparação do aluno para ir para a sala de aula é que faz toda a diferença, não é o professor lecionando. Se você não se prepara, se você não lê, não estuda antes de ir para a aula, você não aproveita a aula. Então isso é muito diferente daqui, então me obrigou a ser muito mais disciplinado do que a gente é aqui no Brasil, me preparar muito mais para as discussões, então esse foi um ponto importante. Segundo, a conexão com o mercado, então que o contato que você tem com empresas, com instituições e organizações não governamentais, com o governo, com o que está acontecendo na economia. Eu estava nos Estados Unidos no meio da crise do subprime que estourou. A minha aula começou em agosto de 2008. Uma semana depois que a minha aula começou, quebrou o Lehman Brothers. Então a primeira notícia que as pessoas deram foi, olha, quem quer carreira em banco de investimentos, talvez essa carreira tenha acabado. Então talvez vocês tenham que procurar uma outra aqui. Então, estar numa universidade americana, no epicentro daquela discussão e poder discutir com pessoas do FED, do governo, da indústria, o que estava acontecendo, foi um aprendizado fantástico para mim. E o terceiro que eu destacaria é realmente, e aí mais uma oportunidade de estudar fora do que aqui no Brasil, é a diversidade. Você poder interagir, discutir com pessoas de nacionalidades, de backgrounds, de experiências muito diferentes das suas. Então, como exemplo, eu tive discussões onde eu estava com indianos, israelenses, americanos, chineses numa discussão e que eu dei uma determinada solução para um problema e que o indiano mencionou que eu estava sendo antiético para aquela decisão. E claramente não, não estou sendo antiético, assim, é assim que eu acho que deveria fazer. Mas na vivência dele, na experiência dele, na educação dele, talvez isso tivesse um viés de não ser totalmente ético, e a gente entrou num debate do porquê isso aconteceu, né? Por que eu via de uma forma e ele de outra. Então, esse tipo de experiência te dá um crescimento profissional de aprender principalmente a enxergar as coisas com o olhar do outro, que eu acho que a gente faz muito pouco, às vezes, no dia a dia, de tentar enxergar com o olhar das outras pessoas que estão à sua volta, que eu acho que complementa muito a formação normal que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu destacaria esses 3 pontos, até mais do que a experiência acadêmica, que era o que eu achava que eu estava indo buscar lá, né? E somado a isso, minha experiência pessoal. Eu casei, fui para lá com a minha esposa, foi um excelente momento para começar aí uma vida a 2, e a gente viveu momentos incríveis lá durante os 2 anos do MBA.